E eu converso agora, então, com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o João Dornelas. Ele que vai falar um pouquinho para a gente aí como é que anda o desempenho do setor nesse ano. João, seja muito bem-vindo ao nosso canal Terra Viva. Muito obrigado, Maruza. É um prazer estar aqui com vocês, falando com todo o homem do campo do Brasil, né? A indústria vai bem, a gente pode dizer que nós estamos terminando de fechar o primeiro semestre do ano, com um crescimento em termos de vendas reais de quase 2% de vendas reais, atingindo 413 bilhões de reais de vendas, né? Nesse Bacana. total, é, Nesse total, nós temos o mercado interno representando 76%, 75% e 25% para exportação. Então, o mercado interno vai se fortalecendo e o mercado externo continua muito forte, continua com muita a puxada, está muito grande, né? A China liderando a compra no mercado externo, com, uma, com um destaque muito forte para carnes, para açúcar, para farelo de soja e óleos e gorduras. Então, eu diria que o primeiro semestre fechou bastante bem, dentro das nossas expectativas. Isso nos dá chance, inclusive, de pensar que o segundo semestre, que o fechamento do ano, vai ser muito bom outra vez para a indústria de alimentos. Bacana, João. Então você já deu um resumão, né, de todo o cenário aí da indústria de alimentos brasileiro. Vamos começar lá atrás, então. Você já adiantou para a gente, então, que esse primeiro semestre do ano está sendo, né, foi positivo e também vocês acreditam que o segundo semestre também vai ser bastante positivo para o setor. Mas como é que foi o ano passado, né, durante a pandemia, com a renda dos brasileiros mais apertada aí? Ficou só na exportação? Como é que foi o consumo doméstico também? Não, é muito interessante a sua pergunta, mas é importante dizer o seguinte: o ano passado foi um ano onde houve um crescimento da indústria de alimentos também. Se a gente pega, por exemplo, os últimos, eu falei antes do primeiro semestre, né? Mas se a gente pega os últimos 12 meses, de junho a junho, a indústria traz um crescimento de 3,8% vendas reais também. Por que acontece isso, Marusa? De fato, assim, o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do planeta e é o maior produtor, maior exportador de alimentos industrializados do planeta. Então, desde o início da pandemia, nós, da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a gente fez um desafio de não deixar faltar alimento na mesa do brasileiro, né? Porque a gente via cenas de outros países, pessoas brigando no supermercado para agarrar um frango congelado, por exemplo. Nós fizemos esse desafio, convidamos a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercado, a APAS também, e começamos a fazer monitoramento direto, diário, de todas as regiões do país. E, satisfatoriamente, a gente pode dizer que já estamos aí vivendo um ano e meio de pandemia e não faltou alimento na mesa do brasileiro, né? Com Então, apesar da ação ser muito importante para nós, e ela vem crescendo, como eu te falei, basicamente 3/4, 75% do que a gente produz é para o mercado interno, e não deixamos faltar alimentos no Brasil, e 1/4, 25%, 26%, gira ao redor de 24%, 25%, 26% é para exportação. Com certeza, não faltou alimento aqui, né, no nosso mercado interno. E você tem alguns números aí para falar de 2020, né, que foi esse primeiro ano de pandemia, para depois a gente falar dessa retomada, né, gradual aí. Como é que foram os números do ano passado para o mercado doméstico e também para as exportações, né? O ano passado a gente teve uns números bastante interessantes. A indústria de alimentos fechou ano passado significando 10,6% do PIB nacional, né? Isso é bastante importante. Foram 790 bilhões de reais produzidos e 10,6% do PIB. Então, por esses números, dá para a gente ver a grandeza que significa a indústria de alimentos, né? Nós tivemos o ano passado exportações líquidas também de 38 bilhões de dólares. Isso nos colocou em relação à balança comercial total do Brasil, significando acima de 50%. O que eu quero dizer? Do total da balança comercial brasileira, mais de 50% veio da indústria de alimentos. A indústria de alimentos ela é francamente superavitária, né? Se a gente retomar os números desse ano, por exemplo, a gente exportou, só nesse primeiro semestre, exportou 108 bilhões de reais e importou 15 bilhões de reais. Então, assim, tem um superávit grande que ajuda, no final das contas,
a balança comercial brasileira como um todo. Perfeito. Então, nesse primeiro semestre do ano, nosso principal cliente foi a China novamente, como você falou no comecinho. A China continua puxando bastante as importações, né? Um mercado muito grande, um mercado que cresce e vem crescendo, mas, por exemplo, só esse ano, primeiro semestre outra vez, a exportação de carnes para a China teve uma alta de 8,5%, né? É, exportação de açúcar, 130%. Então a China vem crescendo bastante, mas tem dados positivos também além da China, né? A União Europeia, por exemplo, que havia caído nos últimos anos, esse primeiro semestre vem retomando também com bastante força, né? As exportações para a União Europeia tiveram uma alta esse primeiro semestre de 14%. Se você pegar, por exemplo, carnes foi 3%, mas farelo de soja 14,7%. Então, são produtos diferentes. A China importa carne, importa açúcar, e a União Europeia favorece o farelo de soja e as carnes também. Mas, de maneira geral, são dados bem positivos. O Maravilha. mercado árabe também é muito. Cortou um pouquinho, mas são produtos diferentes, né? Mas ambos então tiveram resultados positivos, né? Tanto para a União Europeia quanto para a China, né? E em relação às nossas importações, você falou então para a gente que as exportações superaram as importações, né? Mas vamos falar de números então e de produtos, né? O que nós temos importado mais aí de outros mercados nestes primeiros seis É, de meses do fato, ano? de fato, Maruz, essa pergunta é bastante interessante pelo seguinte: esse é um dos grandes desafios que nós temos na indústria brasileira de alimentos nesse momento, né? Nós temos, primeiro, o índice de commodities, o índice das commodities de maneira geral, da FAO, tiveram um aumento de 34%. Esse índice de commodities ele mede a pressão pela demanda, né, das commodities e o preço das commodities. Então, por exemplo, no Brasil, a gente viu só no ano passado aumentos assim de 113% do arroz, a soja quase 100%, o milho mais de 100%, né? Mas nós importamos também, nós somos dependentes, por exemplo, de resina plástica, que é usada nas nossas embalagens, né? As resinas subiram mais de 50% e temos falta nesse momento, é uma pressão faltante nesse momento, né? E outras embalagens também que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, folha de Flandres. A folha de Flandres é usada em todas as latas que a gente produz, a lata de milho, a lata de ervilha, lata de sardinha, lata de leite em pó, produtos bastante ligados à cesta básica, né? E só esse ano a gente tem aqui um aumento de mais de 100%. Então, eu te digo o seguinte, a gente precisa realmente equilibrar um pouco mais esses custos das matérias-primas para a gente se tornar ainda mais positivo do ponto de vista de resultados, né? Mas a pressão está muito forte. E dos produtos importados, que nós temos importados, principalmente material de embalagem, algumas matérias-primas, nós tivemos ainda, no ano passado, um câmbio também com mais de 31%. Então isso aí pesa, não tem jeito, né? Não tem jeito. Onde você teve embalagens com 50% de aumento, câmbio com mais de 30% de aumento, além daquelas próprias commodities agrícolas sofrendo uma pressão internacional muito forte. Só para que você tenha ideia, esse índice da FAO, que é o índice da FAO que mede a pressão por demanda de commodities, mais o preço dessas mesmas commodities, ele atingiu em junho de 2020 o maior valor desde novembro de 2011. Lembrando que em novembro de 2011 o mundo, a economia mundial estava se recuperando da crise dos anos anteriores, né? Então, o ano passado nós tivemos o índice mais alto desde novembro de 2011. João, e uma novidade também, né? É essa importação de milho, né? Nós que somos grandes exportadores do produto, a gente nos últimos meses tendo que comprar milho da Argentina também, né? Mas isso é um movimento normal de safra e de entre-safra. A gente importa trigo, às vezes tem produção suficiente, e agora está acontecendo com milho, né? Isso é uma relação bastante clara assim, entre demanda e oferta, né? Não tem. O Brasil é um alto produtor de milho, a maioria do tempo, né, durante o ano, a gente tem até 3 safras de milho, portanto, consegue ter superávit de milho, e quando é necessário importar, tem que se importar para suprir o alimento na mesa do brasileiro. É um movimento muito natural esse. É, por conta de pouco volume também, né? Agora, João,
Quais são aí as expectativas de vocês, então, para esse restante de ano, para o setor, para a gente, antes da gente finalizar o nosso bate-papo? Olha, Maruza, se a gente imaginar, né, considerando o que já aconteceu no primeiro semestre, e como a tendência é bastante realista, né, a gente pensar num cenário muito realista para o Brasil, a gente imagina que esse ano nós vamos crescer entre 3 a 4% em comparação ao ano de 2020. Esse é um cenário bastante porque nos últimos 12 meses, se você toma de junho a junho, o setor já cresceu 3,8%. Né? E nós acreditamos bastante que existe um movimento muito positivo agora, a partir do momento em que a população está sendo vacinada e fortemente vacinada. O Brasil está avançando em passos largos nesse momento em relação à vacinação. Toda a parte de serviços, onde, por exemplo, para nós, o food service, né, a alimentação fora de casa, ela tem um peso importante, toda essa parte vai se retomar também. Essa parte sofreu muito ano passado. Nós chegamos em algum momento a ter queda do food service de até 80%. Né? Quando fecharam os shoppings, fecharam alguns estabelecimentos na rua, as pessoas pararam, as pessoas ficaram mais tempo em casa, começaram a trabalhar também desde casa. Então, nesse momento, a gente vê uma retomada desse setor, que para nós é muito importante, e ele é importante também porque ele move o setor de serviços como um todo. Esse fim de semana, por exemplo, que foi o Dia dos Pais, os shoppings todos estavam lotados. Então, as pessoas se alimentavam fora de casa, mas estando ali, ajudam a movimentar o setor de serviços como um todo. Então, dentro de um cenário bastante, tomando em consideração o que já aconteceu no primeiro semestre, Marusa, a gente acredita que nós vamos fechar outra vez com 3 a 4% de crescimento da indústria de alimentos em vendas reais. Essa retomada, né, gradativa da nossa economia acaba puxando também para cima o setor, com certeza. E para quem quiser mais informações, como é que faz, João? Vocês têm algum site? Sim, nós temos no site da ABIA, né, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, é só entrar lá, www.abia.org.br, e todas as informações. E nós temos uma equipe, um departamento econômico, um departamento de comunicação também, que tem todos os números, todos os dados, e está à disposição a hora que vocês quiserem, a hora que quiserem ter mais dados da indústria de alimentos do Brasil, que é, como eu digo, um dos motivos de orgulho para o Brasil, 10,6% do PIB o ano passado, e talvez esse ano seja até um pouquinho maior. Nós temos tudo isso no nosso site. Fiquem muito à vontade. Os números, então, no site. João, muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você e até a próxima. Tá bom, muito obrigado. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Tchau, tchau.